galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos logo, Sidney, para de enrolação, vamos direto ao ponto. Então, meu companheiro, a aula de hoje é super especial. Afinal de contas, nós vamos fazer uma aula sobre análise de textos e tipologia textual. Qual é o intuito? A gente trabalhou uma aula de interpretação de textos para o CESP. Na aula de interpretação de textos, a gente trabalhou as estratégias para uma boa interpretação, levando-se em consideração que tem a parte da compreensão do texto e a parte da interpretação. Aí você já deve estar lembrando logo que compreensão é aquilo que está dentro do texto e interpretação é aquilo que vai um pouquinho além do texto, ou seja, exige o seu conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a sua capacidade interpretativa. Detalhe, este conhecimento de mundo, em via de regra, depende apenas do aluno. Então, se você leu bons livros, escutou boa música, viu bons filmes, viajou, é mais velho, né? Porque a idade vai contando, afinal de contas o amadurecimento permite a pessoa saber um pouquinho mais sobre as coisas, tudo isso influencia no teu conhecimento de mundo. Agora, para a gente poder sanar as deficiências do aluno, que às vezes não teve a oportunidade de ter lido bons livros, ter visto bons filmes, ter escutado boa música, não viajou, ainda é um pouco jovem e não tem tempo, afinal de contas, a vida hoje é muito corrida, então tem de trabalhar, tem de estudar, tem que cuidar da família, um monte de coisa. A gente vai trabalhar aqui com aspectos teóricos que contribuem para o enriquecimento da cultura. Então, agora, a gente, através da parte da análise textual e da tipologia textual, vamos permitir a você ampliar o conhecimento linguístico textual de mundo, para que você tire onda no dia da prova, beleza? Então vamos lá. Isso aqui é muito cobrado no CESP e você precisa tirar de letra, beleza? É porque você não está vendo meu pé, mas eu tirei aqui de letra. Então vamos lá, galera. Como é que vai funcionar essa aula? Você está vendo que eu já dividi aqui em parte 1. São 4 partes, então a gente vai entender como é que funciona o texto, todas as acepções do texto, todas as nuances e depois a gente vai cair para dentro para poder entender realmente o que é a tipologia textual, beleza? Então, para início de conversa, a primeira coisa que a gente vai entender aqui no processo de comunicação é o que se chama linguagem. Então vamos lá, ó. Linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. Se a linguagem tiver como unidade básica a palavra, falada ou escrita, ela será verbal. A linguagem, no entanto, pode possuir outros tipos de unidade, como o gesto, o movimento, a imagem, e por aí vai. Neste caso, ela será chamada não verbal. Há ainda as linguagens mistas, como as histórias em quadrinhos, o cinema, o teatro, em que se fundem a palavra e outros tipos de unidade. Na verdade, galera, a gente tem apenas a divisão da linguagem verbal e da linguagem não verbal para poder já entender o que a gente está encarando. A linguagem verbal é simplesmente aquela que utiliza a palavra, seja proferida oralmente ou seja escrita. Então, é a linguagem verbal. A linguagem não verbal, obviamente, é aquela que não tem a palavra. Então, como a gente disse anteriormente, gestos, imagens, expressões faciais, tudo isso vai contar. Agora, normalmente, nem sempre a gente consegue trabalhar ou só com a linguagem verbal ou só com a linguagem não verbal. A gente acaba misturando. Em provas, normalmente são as charges que vêm nessa pegada. E aí não importa se eu tenho 100 imagens e uma palavra, eu tenho um exemplo de linguagem mista. E, independentemente da quantidade de uma ou outra, ambas influenciam no processo de interpretação do texto de igual forma. Agora, se eu tenho 99 palavras e uma imagem, a mesma coisa. Então, quando eu tenho linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, nós chamamos de linguagem mista. Beleza? Agora, continua acompanhando aqui comigo.
Quando as pessoas interagem por meio da linguagem verbal, elas fazem uso de um sistema de representação socialmente construído, conhecido como língua. Língua é um conjunto de sinais, palavras e de leis combinatórias, por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. Pode-se dizer, portanto, que a língua é um tipo de linguagem. Agora, você percebeu que a língua é um conjunto de sinais de leis combinatórias? Então, aquilo foi combinado e que faz parte de uma comunidade de pessoas que interagem. Então, se você é da comunidade brasileira, lusitana, você faz o uso da linguagem aqui através da língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é um conjunto de códigos, que foi um conjunto combinado. Então, tem regras para a gente poder seguir. E aí é por isso que a gente acaba se comunicando bem, porque todo mundo que faz parte desse conjunto de regras, desta comunidade, sabe que norte seguir. Agora, para a gente poder entender as diferenças, né, de forma bem visual e didática, eu vou começar a trabalhar aqui com vocês algumas imagens de linguagens não verbal. Então, aqui, ó. Observe. Às vezes, apenas a linguagem não verbal é o suficiente para que você possa interpretar, para que você possa entender a ideia que está sendo exposta. Então, aqui claramente você percebe que é proibido fumar. Geralmente, isso daqui fica em estabelecimentos comerciais ou em hospitais ou em escolas. Hoje em dia, na verdade, em quase todo local fechado é proibido fumar. Então, você já sacou bem. Aqui, ó, a gente tem uma imagem muito bacana que trabalha com um processo semântico. A palavra semáforo, né, o nosso sinal de trânsito, desmembrando, trabalhando a etimologia da palavra, sema significa ideia e foro significa levar. Ou seja, a palavra semáforo significa levar uma ideia. E que ideia é esta? Quando está verde eu sigo, quando está amarelo eu tenho atenção, quando está vermelho eu paro. Então, apenas estas 3 coresinhas aqui são o suficiente para que você possa entender a ideia que está expressa ali. Agora aqui, ó. Proibido usar telefone, geralmente nos bancos, né, nas agências bancárias. Tudo bem que esse telefone aqui está meio feio, né? Hoje em dia são os smartphones bonitões, mas você já entendeu a pegada. Agora aqui, ó, eu não saco nada de trânsito, né? Aí eu acho que é proibido estacionar. É ou não é? Então, proibido estacionar. Se tiver mais alguma ideia além, né? Porque se tiver só um cortezinho eu já entenderia que era proibido estacionar, mas aqui é proibido mesmo. Então não pode parar de jeito nenhum. Sei lá, acho que é proibido estacionar e é proibido parar de qualquer jeito, né? Sei lá. Mas eu acho que você entendeu. Agora aqui, ó. Hoje em dia, além dessas placas que a gente visualiza, ainda tem os tais emoticons, né? Não sei se eu falei corretamente, que a gente usa no celular aqui, ó. Assustado, sei lá, fazendo cara de bobo, cara de feliz, pô, aquele dali super feliz, pô, esse daqui tá sangrando de apaixonado, cruz credo, né? Ninguém fica assim. Esse daqui é o diabinho, né? O capetinha, quando você manda aquela mensagem danada, maliciosa, aqui feliz, aqui, né, você falou uma besteira para a pessoa manda isso daqui para você, aqui tá boladão, aqui também, aqui tá sem graça, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo conforme a utilização. E olha só que parada bacana, a gente até agora viu exemplos de imagens não verbais, e agora a gente vai trabalhar aqui um processo de linguagens não verbais, de linguagens verbais e de linguagens mistas, né? Vamos começar a brincar aqui. Então, olha só. Cuidado, cerca elétrica. Essa plaquinha aqui, apesar de você ter lido, de você ter percebido toda a ideia através da linguagem verbal, ela tem um exemplo de linguagem não verbal também. E, dessa forma, eu posso dizer que aqui eu tenho um exemplo de linguagem mista. Aí você vai falar assim, ué,
Mas com que necessidade o camarada colocou esse raiozinho se ele já escreveu cuidado e cerca elétrica para atingir todo tipo de transeunte? Afinal de contas, você que é alfabetizado não precisa do raiozinho. Mas e o camarada que é analfabeto? Afinal de contas, aqui no Brasil ainda tem muitos analfabetos e muitos analfabetos funcionais. Aí ele está vendo uma cerca com um raiozinho, ele vai ficar ligado que tem alguma coisa a ver com eletricidade. E aí ele não vai dar mole de encostar ali, beleza? Aqui, ó, acesso aos cadeirantes. Aqui a gente tem um exemplo apenas de linguagem não verbal. Cuidado, cão bravo. Aqui apenas linguagem verbal. Poderia ter o rostinho, né, do cãozinho ali, o pitbullzinho, alguma coisa assim, aí seria uma linguagem mista. Aviso, não pise na grama. Apenas linguagem verbal. Ó, silêncio. Geralmente a gente encontra isso em hospitais. Linguagem não verbal. Aqui, ó, o camarada atravessando, né, sei lá, um doente. Eu não sei se eu empreguei isso politicamente, né, de forma correta, mas tem alguém aqui com a bengala, não sei, idosos atravessando, pessoas, né, com deficiência atravessando. E aqui, proibido andar de bicicleta. Provavelmente uma via apenas para pedestres. Então, esses 3 últimos que a gente viu, apenas linguagem não verbal. Agora, para a gente continuar entendendo, vamos ver como é que a linguagem e a comunicação interagem, para que a gente possa ampliar mais esse conhecimento. Então, vamos lá, ó. Nós todos usamos a linguagem, a maior parte do tempo, para pedir ou transmitir informações. Esse uso, mesmo quando é utilitário, não deixa de ser legítimo. Precisamos nos comunicar. Sinto uma necessidade dupla. Quero que o outro, o interlocutor, me entenda e quero também entendê-lo. A linguagem, contudo, não se limita a informar, não se reduz à função de comunicar dados e fatos, conhecimentos constituídos. Há uma dimensão constituinte na atividade humana. Os seres humanos estão constantemente modificando o mundo. Eles inventam coisas novas, eles se inventam a si mesmos. Então, basicamente, a gente já começa a perceber que quando tem um ato de fala, um ato de comunicação, obrigatoriamente tem de ter 2 coisas. O emissor, que é a pessoa que fala, e o receptor, o interlocutor, que é a pessoa que vai ouvir, que vai interpretar, que vai decodificar aquela mensagem. Ah, Sidney, e se eu estiver falando sozinho? Isso acontece, não é verdade? Estou preocupado com alguma coisa, estou falando sozinho no meio da rua. Neste momento, você continua tendo emissor e receptor, só que agora você está fazendo os 2 papéis. Você fala e você mesmo ouve. Então, você conversa com si próprio. Agora, normalmente, de forma sadia, a gente conversa com o outro. E toda vez que a gente conversa com o outro, a gente tem uma intencionalidade discursiva. Nunca é à toa. Então, é por isso que a gente tem de ter um código. Então, a gente trabalha dentro daquela comunidade. Se eu estou falando a língua portuguesa com vocês que estão agora em casa, vocês estão entendendo. E, de acordo com o conhecimento de mundo que vocês têm, o que eu estou falando vai ou não ser entendido. Afinal de contas, às vezes eu falo algo aqui, que normalmente eu falo numa turma presencial, e aí eu sei que você vai entender. Mas nem sempre o camarada que está do outro lado vai ser capaz de entender. Não por uma deficiência cognitiva, mas por uma deficiência, às vezes, de ensino. Ele nunca escutou aquilo dali na vida, não sabe como é que funciona. Eu falo como se fosse algo supernatural, mas eu não consigo atingir. Então, a gente tem uma falha de comunicação. E por que existe essa falha de comunicação? Porque na hora da intenção, na hora do que foi dito, talvez não tenha se levado em consideração todo o contexto. Ou quem está ouvindo realmente precisa de muito mais bagagem para poder entender o nível do assunto. Não apenas de língua portuguesa, mas de qualquer outro conteúdo, como matemática, ou direito constitucional, ou direito administrativo, e por aí
Vai. Por exemplo, trabalho uma aula de análise sintática. Aí eu falo que a análise é morfossintática. Digo que o cara, para poder classificar sintaticamente, tem que ver a qual elemento morfológico aquele termo está classificado. Se o candidato não sabe o que é morfologia, já não funcionou a pegada. E aí, o que a gente tem de fazer? Tem de ser curioso. Você tem de ver, opa, o professor falou tal aspecto, eu ainda não domino muito bem. Aí você, por conta própria, tem de correr atrás. Quando a gente é curioso, a gente aprende tudo. Então, vem aqui comigo, ó. A linguagem deve dar conta não só das necessidades objetivas, mas também das necessidades subjetivas que expressam nas palavras, nas imagens, nos sentimentos, nas sensações, nas emoções, nas instituições, em tudo que os seres humanos podem sentir diante do novo. A capacidade da humanidade de enriquecer sua linguagem. Indo um pouco mais a fundo, expressam a capacidade da humanidade de se enriquecer através da linguagem. Então, a linguagem é sim um bem popular, um bem de uma comunidade. Afinal de contas, através daquilo que a gente comunica, a gente consegue entender não só como é a pessoa, mas como é, de repente, o nicho, a comunidade a qual ela faz parte. Dizer melhor alguma coisa, senti-la melhor e pensá-la melhor são desafios interligados. Se o sujeito falha ao enfrentar um deles, ficará prejudicado em seu esforço de enfrentar os outros dois. Quem se exprime mal, em geral, está confuso tanto no plano do pensamento quanto no da sensibilidade. Leandro Conder, A Dialética Radical do Poeta. Então, a gente começa a perceber que o processo da comunicação é extremamente importante e eu devo dominá-lo não só na esfera utilitária, ou seja, eu trabalho com aquilo, eu tenho uma necessidade de me comunicar, mas em todas as esferas. Comunicar-se bem faz o camarada se dar bem na vida em várias situações, na vida pessoal e na vida profissional. Se de repente ele é solteiro e se comunica bem, ele pode arrumar uma bela namorada. Se ele está desempregado e sabe se comunicar bem, por mais que de repente nem tenha tanto conhecimento teórico sobre o assunto, ele ainda assim vai se virar bem e vai de repente conquistar alguns objetivos. Aí depois o que deve fazer? Ele deve correr atrás daquele conhecimento teórico, beleza? Agora vamos fazer algumas questões de fixação para poder entender essa pegada um pouco melhor. Então vamos lá. Leandro Conder afirma que a linguagem humana é utilizada com duas funções. Explique quais são elas. Aí eu já coloquei aqui para vocês a explicação. Então vamos lá. Leandro Conder afirma que a primeira função da linguagem é a utilitária. Utilizamos a linguagem a maior parte do tempo para pedir ou transmitir informações, comunicar dados e fatos, conhecimentos constituídos. Nesse sentido, a linguagem é usada para atender às necessidades objetivas. Uma segunda função atende às necessidades subjetivas do ser humano. Tais necessidades expressam nas palavras, nas imagens, nos sentimentos, nas sensações, nas emoções, nas instituições, em tudo que os seres humanos podem sentir do novo. A capacidade da humanidade de enriquecer sua linguagem. Então, a gente aqui, na hora que brinca com esse fator de objetividade e subjetividade, a gente brinca com algo que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que é a noção de denotação e conotação. A linguagem denotativa, ela é objetiva. O intuito é apenas comunicar um fato, uma ideia, alguma coisa. Agora, quando a gente começa a trabalhar de forma subjetiva e começa a enriquecer a língua, a gente está trabalhando também a linguagem conotativa, as figuras de linguagem, em que a gente emprega a palavra fora do seu sentido original. E isso é enriquecer a língua. Afinal de contas, quando você lê poesia, ali pode ter certeza, tem uma mistura ampla de denotação e conotação.
principalmente da conotação. E quando você lê um texto literário, se você não tem um bom conhecimento de mundo, você não entende bolhufas. Olá, meus amigos! E aí, tá gostando da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer assistir essa videoaula e quer fazer o curso completaço, 100% focado no língua portuguesa na banca do CESP, convido vocês a acessarem o nosso site. Lá nós temos essa videoaula e mais este curso, que temos aí 30 videoaulas, 33 horas de videoaula, 60 dias de acesso por investimento aí, o melhor custo-benefício do mercado, apenas R$ 70. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí aqui no Lá Concurso. Ah, já esquecendo, se você quer baixar o material de apoio dessa videoaula, o material de apoio completão, clique aqui embaixo e você pode baixar esse material de apoio gratuitamente aqui no Lá Concurso. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.